Aí vamos gravar agora, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor meu e meu Senhor, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhor meu e meu Deus. No capítulo 14 do o capítulo 18, do versículo 14, diz assim: Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ele fez uma profecia lá que tinha que morrer um homem pelo povo, né? Aquele homem morria e o povo ficava meio já o povo ficava mais libertado, né? Mas não sabia quem que ele era. Aí eles pensou que se matasse Jesus resolvia alguma coisa. Deu foi problema, né? E no capítulo 15 ele diz assim: Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, sendo eles esses discípulos conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio desde com Jesus. E Pedro, porém, ficou de fora junto às portas. Saindo, pois, os outros discípulos, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com encarregada da porta: leva Pedro para dentro. Como ele já era conhecido, né? E aí falou para a mulher para poder entrar lá. E no capítulo 17 diz assim, no versículo 17 diz assim: Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ele já começou a negar nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no capítulo 18, versículo 18, ele diz assim: Ora, os servos e os guardas estavam ali dentro e e a ser dito tinha um braseiro por causa do frio e esquentando-se, Pedro estava no meio deles e aquadamente também. Pedro estava junto com eles, que era o povo de lá, Pedro estava junto. Então no capítulo 19 diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e das suas doutrinas. Ele estava interrogando nosso Senhor Jesus Cristo. E declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como nos templos, onde todos os judeus se reuniam, e nada disse em oculto, nada eu disse nos ocultos. Quer dizer, só explicou certo a verdade. Ele modificou a lei, não aboliu a lei, mas modificou a lei para poder o povo ficar mais perto de nosso Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 18, versículo 21, diz assim: Por que me interroga? Perguntou o que ouviram, o que lhe falei. Bem, sabeis eles que ele disse, e dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que fala como sumo sacerdote? Eles acharam ruim de Jesus falar o que ele falou, né? E no capítulo 20, no versículo 23 diz assim: Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá o testemunho, se do mal, mas se falei bem, por que me ofende? Por que
me bate, né? E no versículo 24 diz assim: então Anás enviou maneantadas à presença de Caifás ao sumo sacerdote. E no capítulo 25 ele diz assim: lá estava Simão Pedro, enquanto se perguntaram, pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou, disse, não, eu não sou. Negou outra vez nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 26, no capítulo 18 de João, fala assim: um dos servos do sacerdote, para daqueles que Pedro tinha decepado a orelha, perguntou-lhe: não te viu no jardim com ele? E daí Pedro vai falar. E disse-lhe Pedro, e negou. No mesmo instante, cantou o galo. Quer dizer, Jesus tinha falado, com 3 vezes você vai me negar e o galo vai cantar. E no versículo 28 diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pratório. Era cedo de manhã e eles não entraram no pratório para não se consterminarem, mas poderam comer a Páscoa, né? Eles não entravam porque eles ficavam, não era para sujar onde que eles iam comer a Páscoa. E no capítulo 29 diz assim: então Pilatos saiu para lhe falar-lhe e disse: quem acusa e trazer contra este homem? Ele está perguntando para os Caifás, para aquele povo lá, para aquele povo que está querendo crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 30 diz assim: respondeu-lhe se este não fosse manifestor, não te entregamos. Se ele não fosse manifestor, eles não iam entregar ele. E no capítulo 31 do versículo, no capítulo 18 do capítulo 31 diz assim: replicou-lhe, pois, Pilato: tomai-os vós e outros julgai segundo a vossa lei. Respondeu-lhe os judeus: e não é lícito matar ninguém. Eles não tinham lei para matar, tinha para julgar, para mentir, eles tinham, mas para matar eles não tinham. E no capítulo 23, no versículo 23, no versículo 32 diz assim: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significado de morte, por quem havia de morrer. E tornou-se o Pilato entrar-se propório, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Aí Jesus vai falar, no versículo 32, respondeu-lhe Jesus: ti mesmo tais perguntou, e tu disseram, tu que dizes? E outros não falaram no meu respeito. E no capítulo 35 diz assim: replicou-lhe Pilato: perguntais aos judeus, acha que sou judeus? Própria gente, os principais sacerdotes, e que entrego a mim, quem faz isto? Então eles são desse tipo, eles entregaram lá para Pilatos, porque Pilatos era o governador lá da época lá, e o cara que matava a gente, que ele matava quem ele queria, fazia o que ele queria, porque ele não era judeu, né? Ele era governador lá de Jerusalém. Então Jesus Cristo, ele ama, graças a Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sempre ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.